Bom, gente, vamos falar agora do teste de densidade. Densidade é um teste que acompanha a gente, falar em densidade, acompanha a gente o curso inteiro. A gente veio desde o início do curso, a gente veio falando em densidade, porém de uma forma mais teórica, né? Uma forma mais conceitual, com cálculos farmacêuticos. Agora, além do cálculo farmacêutico, a gente vai ver a prática, como é que a gente faz isso dentro dos testes de controle de qualidade. Ok. Primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho densidade de sólidos e densidade de líquidos, tá? Eu vou apresentar para vocês como o teste é feito, é preconizado pela farmacopeia e vou apresentar também um outro aparelho para densidade aqui. Bom, vamos falar então de densidade de sólidos primeiro. Eu estou aqui com a minha amostra. Então nós podemos fazer, na verdade, preconizado pela farmacopeia é pela proveta, é o teste em proveta, tá? Só que também tem o densímetro. O densímetro, ele não é preconizado, acho que é importante falar isso, não é preconizado pela farmacopeia ainda, né? Mas por que o densímetro é bom? Porque o densímetro ele tem um volume definido de 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 ml. Então, a quantidade de amostra que o densímetro traz é muito pequena para ser usada. E isso é interessante economicamente falando, né? Porque a gente não vai perder muito de matéria-prima. Então, eu vou até apresentar o densímetro para vocês conhecerem, mas saibam que então não é um teste preconizado, não, o aparelho não é preconizado. O que é preconizado na farmacopeia? A proveta. Então, a gente pode usar a proveta maior e a proveta menor. Eu tenho aqui uma proveta de 100 ml e uma proveta de 10 ml. E aqui a minha amostra separada. O que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar, vamos pensar aqui em densidade de sólidos. Ok? Sólido é o meu pó. Ok. Densidade igual massa sobre volume. Ok? Então, para eu quero determinar a densidade, eu preciso saber a massa e saber o volume. Massa, onde eu vejo massa? Sempre eu vou ver a massa na balança. E o volume, onde que eu olho o volume? Eu vou olhar o volume na vidraria. Tá escrevendo volume aqui já. Na vidraria. Muito bem, a relação é proporcional, gente. Não importa o tanto de massa que eu colocar aqui, desde que eu verifique o volume correto. Coloquei mais massa? É ruim porque você está usando mais amostra, né? E isso economicamente não é legal. O ideal é você utilizar o mínimo de amostra possível. E aí o volume vai ser correspondente, isso é uma proporção. Então, como é que eu faço? Para quem utiliza, por exemplo, não tenho no meu laboratório a proveta de 10 ml. Ah, não tenho? Vou ter que utilizar a proveta de 100 ml. Qual que é a complicação dela? A proveta de 100 ml, para você conseguir enxergar, ela tem que ter no mínimo 5 ml aqui em massa, né? Para verificar o volume aqui. Porque aqui abaixo ela não tem graduação. Ou seja, é uma quantidade muito grande que a gente precisa colocar. Então, aí a gente utilizaria então a espátula maior para a gente colocar a massa aqui dentro. Então, eu vou simular a balança, depois eu vou mostrar na balança, mas eu vou lá na balança, taro a balança ou anoto o peso da balança vazia. Eu vou colocar a minha amostra aqui dentro. Quanto de amostra? O que eu costumo falar? O tanto de amostra que seja possível você visualizar que passou a graduação, que a gente consiga verificar a quantidade de volume. Então, a gente está lá na balança, eu vou colocando a amostra. Muito cuidado, tá? A gente também pode separar, pode pesar separado em um vidro relógio ou no papel manteiga e depois fazer aquela técnica do cone e colocar dentro da proveta. O importante, se você tem uma técnica já mais apurada, você não deixar cair nada por fora, tudo bem utilizar direto a proveta. E aí a gente vai, coloca a matéria-prima até uma quantidade que você consiga verificar.
Consegui verificar, o que eu faço? Anoto o peso da balança. Eu anoto o valor de massa que deu aqui, certo? Eu olhei na balança o tanto de massa que eu coloquei aqui dentro. Às vezes eu padronizo 10 gramas, é muito relativo aí, depende muito do pó. E aí, o que eu tenho que fazer então? Uai, eu preciso de determinar o volume. Como é que eu faço isso? Você sai da bancada da balança para você fazer as batidas. São 3 batidas preconizadas. O que é a batida? Segura a técnica, você segura a base, não segura aqui, que você coloca uma força maior, segura na base da proveta e você vai, o pó tá aqui dentro, né? Você já anotou o valor da balança, da massa da balança. O que eu vou fazer? 1, 2, 3. 3 batidas firmes para o pó fazer o quê? Sedimentar. E aí ele vai ficar nivelado. Às vezes eu até pego, dou uma batidinha assim. E aí a gente vai verificar a altura. Pessoal, técnica de verificação de volume, sempre eu falo isso. Quem abaixa, a gente não sobe a vidraria. Porque aqui, se você tem um problema de tremer, ok, você já não consegue verificar o volume correto. Concordo que com pó não vai mexer tanto. Mas quando é líquido, não é a gente que levanta a proveta. A gente abaixa os seus olhos, tem que ficar no rumo para a gente conseguir verificar o menisco, tá bom? No pó não tem tanto problema fazer isso tecnicamente, mas lembrem-se, se você estiver trabalhando com líquido, não existe levantar líquido para ver menisco, para ver quanto de volume que tem, é sempre a gente, e aí pensa na ergonomia, né? Quem dobra é a perna, não é a coluna, e aí a gente verifica o volume. Fiz as 3 batidas, verifiquei quanto de volume que deu. Aí, agora eu verifiquei o volume. Qual que é a densidade? Massa dividido por volume, e a gente vai ter uma densidade em gramas por ml. É isso. Eu tenho a proveta pequena, que é a de 10 ml, e eu tenho a espátula pequena, de micro. Muito melhor, porque aqui você vai usar uma quantidade muito menor de matéria-prima para conseguir verificar a quantidade de massa. Então vamos nesse caso, vou lá na balança, taro a proveta vazia ou anoto o valor da proveta vazia, pego a minha amostra, completo até uma quantidade que eu consiga ver que dá para ver a graduação. Olho na balança. Anoto o valor da massa. Bacana. Saio da bancada da balança, porque se a gente faz essa batida aqui na balança, qualquer coisa que eu bater, às vezes até passar um pouco mais rápido, deslocar o ar, a gente descalibra a balança. E isso é muito ruim na prática. Sempre pensem nisso. A gente não faz trepidação em bancada de balança, por isso que a gente sai da bancada da balança, mesma técnica, 1, 2, 3, fiz as 3 batidas e verifico então a quantidade de volume que essa massa deu, verifiquei na vidraria, divido a massa pelo volume. É isso, essa é a técnica padronizada na farmacopeia. E o densímetro? Por que o densímetro é bom? Porque o volume do densímetro ele é padronizado, cabe exatamente 1 ml aqui. Eu só preciso saber esse 1 ml ocupa quanto, qual que é a massa disso. Então é a mesma técnica da proveta, a mesmíssima. Coloco o densímetro, taro o densímetro ou anoto o valor dele vazio. Aí eu venho com a minha matéria-prima, coloco a matéria-prima, completei aqui. O densímetro ele tem um dispositivo de você rodar a rodana de cima e aí vai sobrar um pó, tiro o excesso de pó, ficou travado dentro do densímetro exatamente 1 ml. E aí o que eu faço? Olho o valor da massa. Olho o valor da massa
na balança. Aí o volume, no caso, se for pelo densímetro, esse volume é padronizado em 1 ml ou 1 centímetro cúbico. Aí eu divido um pelo outro. Só esclarecer uma coisa. Quando eu falo para vocês, anota o peso dela vazia, depois que você coloca a matéria-prima, você anota o peso dela cheia. Aí, qual que é a massa? A massa, o pó que você colocou, é o valor dela cheia menos a vazia. Ok? Que isso é a mesma coisa de você colocar, aproveita, tarar, zerar e colocar a matéria-prima. Aí o valor da balança é exatamente a quantidade de pó que você precisa. Certo? Muito bem. Então, essa aqui são as técnicas, né, para fazer a densidade do pó. E a densidade do líquido? A densidade do líquido, mesma coisa. Só que vai mudar a vibraria. Então, para a gente falar em líquidos, densidade é sempre massa dividido por volume. Aí, no líquido, qual que é a técnica? O nosso equipamento é o piquinômetro. Todos os aparelhos, vocês percebem que tem metro? Esse final aqui? Quebra a palavra, metro é de medida. Então, o piquinômetro vem de medida de densidade para os líquidos. Friabilômetro, medida da friabilidade. Durômetro, medida da dureza. Tá legal isso aqui. Bom, então, nosso aparelho é o piquinômetro. Quem que é o piquinômetro? É esse... gente, eu acho uma gracinha. Tudo que é vidraria aqui é tudo pequenininha. Ela parece um balãozinho volumétrico, tá? Ele é assim. E ele tem volume definido, tá? Esse aqui é o de 10 ml. A gente já teve aqui o de 60 ml, o de 100 ml. Mas é loucura, porque a quantidade de 100 ml é muita coisa. Então você perde muito matéria-prima. De 10 ml é ideal, porque 10 ml é uma quantidade pequena de amostra, tá? E como é que eu faço? Eu tenho a minha amostra, eu vou lá na balança com a tampa, taro a balança, coloco meu piquinômetro. Anoto o peso dele vazio. Anotei. Agora eu vou colocar a matéria, mesma coisa da proveta, percebe? Mesma analogia. Vou colocar a minha matéria-prima aqui. Aí, gente, muito cuidado na técnica. Eu vou até colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Eu vou encher o piquinômetro com a minha amostra. Se você quiser vir enchendo com pipeta também, eu peguei uma pipeta de Pasteur. E aqui, olha o detalhe, a gente vem até quase na borda, porque a tampa ela tem uma capilaridade dentro, um caninho dentro, e o líquido precisa subir esse caninho. Então, a hora que eu soltar, esse líquido vai extravasar, por cima, por baixo. O que eu tenho que fazer? Enxugar o piquinômetro. Porque tudo que tiver fora do piquinômetro não vai ser contado nos 10 ml. Então, eu tenho que vir, enxugar e ver se não tem nada por fora, se não tem bolha aqui dentro e se a capilaridade está completa. E aí, eu vou anotar o peso dele cheio. Qual que é a massa do líquido que eu coloquei aqui? É o peso do piquinômetro cheio menos o piquinômetro vazio. Então, como vai ser a massa? Essa massa vai ser piquinômetro cheio menos piquinômetro vazio. E o volume? O volume é o volume da sua vidraria, que no meu caso aqui, 10 ml. Tenho a massa, tenho o volume que é determinado da vidraria, eu vou ter a densidade em gramas por ml. Ok? Tudo bem? Vê se tá ok aí essa parte mais conceitual e a gente vai direto para a técnica.
Bom, vamos lá então para a nossa técnica. A gente vai fazer a densidade de líquidos utilizando o piquinômetro. Então, o meu piquinômetro tem um volume de 10 ml. É o volume da minha vidraria. Eu preciso encontrar então a massa. Então vamos lá. Vamos colocar o piquinômetro completo. A balança está tarada. Piquinômetro. Eu tenho um valor piquinômetro vazio de 19,04 gramas. Agora eu vou completar com a minha amostra. Como? Tiro a tampa, vou completar com a minha amostra. Lembra da técnica, tentar ao máximo não escorrer para fora do piquinômetro. Parei um pouco antes. Lembra da capilaridade que eu falei? Ele tem um caninho dentro da tampa. Então eu solto, não subiu. Então eu coloquei menos. Aí, conseguem ver que extravasou? Bom, isso já é pensado, já é previsto, então a gente pode retirar, porque eu já tenho o valor aqui, e eu vou enxugar. Só cuidado, se a gente coloca o papel por cima, a gente suga o líquido de dentro do piquinômetro, tá? Então, enxuguei tudo por fora. Reparem se não tem nenhuma bolha dentro do vidro. Eu deixei uma gotinha aqui. E agora o valor do piquinômetro cheio. Então, piquinômetro cheio igual 30,52 gramas. Tudo bem, nosso teste está feito, agora é só o nosso cálculo, né? A densidade é igual a massa pelo volume. Ok, meu volume eu já sei que é 10 ml. E a massa? A massa, então, 30,52 menos 19,04. A massa, então, da amostra, 11,48 gramas. Aí, só para a gente completar, então, o nosso raciocínio, né? 11,48 dividido por 10, que é, obviamente, 1,148 gramas por ml. Ok? É claro que esse cálculo a gente só teria pego os valores anotado e a gente sairia da bancada da balança. Eu não vou sair aqui por uma questão do próprio vídeo, né? Mas só para a gente completar o raciocínio, essa é a densidade, então, na prática de líquidos. Bom, pessoal, então vamos agora mostrar, né, a determinação da densidade prática de sólidos. Então, vamos com a técnica da proveta, né, que é a técnica padronizada na farmacopeia. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu gosto sempre de mostrar as opções. Pesar no papel manteiga, parei aqui, vou pesar uma quantidade determinada aí de 2 gramas, para uma proveta pequenininha, 2 gramas, acho uma quantidade ok. Mas não importa exatamente a quantidade que você vai pôr de massa, o que importa é que você anote exatamente a quantidade de massa. E aí, coloquei aqui, eu vou fazer aquela técnica, né, do caninho e transferir para a proveta. Bom, a gente pode também colocar a massa direto na proveta. As farmácias de manipulação trabalham muito assim. Só que aí qual é o problema, né? Vamos pensar criticamente.
eu tenho que ter uma técnica muito boa para colocar essa matéria-prima aqui, tá? Direto, sem derrubar na balança. Eu posso utilizar também um funil, coloco um funil, só que é muito pequenininho aqui e aí a gente perde pó no funil para passar ácido papel, se a gente pesar no papel manteiga. Então, várias técnicas, o importante é que eu anote exatamente a massa que eu coloquei. O resto é técnica, é a apuração da técnica. Então, vamos lá. Tarei a proveta ou anoto o valor da proveta vazia e vou colocar aqui uma quantidade de matéria-prima que eu consiga ver na graduação. Ainda não é possível, está abaixo da primeira graduação. Lembrando que eu ainda tenho as batidas, então essa matéria-prima ainda vai sedimentar. Legal, deu aqui então uma massa de 1,30 gramas, ok? É sempre importante, não importa o valor que você coloque aqui, eu tenho sempre que passar a graduação, né? E importa que eu anote exatamente o valor de massa que deu aqui. Muito bem, agora eu vou fazer a batida, né? Vou realizar as 3 batidas. Lembra que eu não posso fazer isso na bancada da balança, então eu vou em outra bancada fazer as 3 batidas, a bancada mais próxima para a gente não sair com vidraria e matéria-prima assim na mão. 1, 2, 3. Legal. Realizei a batida. Aí eu vou fazer a leitura aqui do volume. Então, quanto que deu aqui? Aqui, na minha verificação, 1,5 ml foi a leitura que eu fiz do meu volume na vidraria. Ok? Então, só para a gente finalizar o nosso cálculo, lógico que eu estaria fazendo esse cálculo de novo numa outra bancada, eu tô fazendo aqui por conta exatamente do vídeo. Então, 1,30 dividido por 1,5. 1,30 dividido por 1,5. Temos então uma densidade de 0,86 gramas por ml. Ok? Então, essa é a técnica da proveta. Lembrando que a gente pode pesar no papel manteiga e transferir, ou, dependendo da técnica, né, de quem estiver pesando, pesar direto, desde que não caia nada por fora. Bom, gente, eu vou mostrar agora a densidade de sólidos pelo densímetro. Como eu falei, o densímetro não é uma vidraria que é padronizada na farmacopeia, mas eu tenho visto muitos laboratórios utilizando. Por quê? Porque a quantidade de volume aqui é travada. Então, ó, o densímetro ele é composto de 3 partes. Isso aqui é um ímã. E pode perceber que a gente tem o orifício em 2 partes. Isso aqui, esse volume que cabe aqui dentro é exatamente 1 ml. Então, como é que a gente faz? Então, por isso que ele é interessante, porque o volume é pequeno, a quantidade de amostra é pequena. Então, mesma coisa, coloco, ou anoto ele vazio e depois o cheiro, ou travo, ou faço, taro a balança. E aí, eu venho completando aqui o volume do orifício. Aqui não tem muita dúvida, porque depois você vai travar. Ok. Por que eu não vou pesar? Porque eu ainda não sei quanto de volume que tem ali, que eu tenho que colocar 1 ml. Então, o que eu vou fazer? Retiro. Eu vou realizar as 3 batidas do mesmo jeito. 1, 2, 3. Sedimentou. Só que eu travo, como é que eu vou fazer?
Eu vou virar. E olha aqui que legal. Tudo que eu coloquei a mais saiu aqui. Eu volto. Ou eu vou no descarte, né? Que aí, se essa matéria-prima aqui for toda descartada, retirei. Olha que bacana, ficou travado aqui dentro exatamente 1 ml, que esse densímetro é para 1 ml. E agora eu vou pesar. 0,83 gramas. Então, no caso do densímetro, 0,83 gramas, depois que eu virei, né? Que eu tirei todo o excesso. 1 ml. O legal é que, como é 1 ml, o valor da massa, como vai dividir por 1, obviamente, a densidade já é o valor que a gente encontra aqui em gramas por ml. Então, o densímetro ele tem uma facilidade de trabalho e uma quantidade menor. Então, por isso eu acho bem bacana trazer, apesar, então, da proveta ser a técnica que é padronizada. Ok?